O Brasil possui, até o momento, 3 vítimas indígenas do novo coronavírus na zona rural e 2 vítimas na área urbana. Apesar de ninguém estar imune ao vírus, seus perigos não são iguais para todo mundo. As chances de se contaminar ou de morrer são diferentes de acordo com as condições de vida de cada grupo, e para a população indígena, a Covid-19 pode fazer um grande estrago. Mesmo que pareça que eles estejam mais seguros por viver em isolamento, isso não é verdade. Isso porque seu acesso à saúde é precário, muitos deles são parte do grupo de risco, seus territórios são constantemente invadidos e sua organização social interna dificulta o isolamento entre membros da aldeia. Eu sou Matheus Zanin e hoje, nos Rastros do Coronavírus, a gente vai conversar um pouco sobre como o coronavírus pode ter impactos catastróficos nas comunidades indígenas. São muitos os fatores que contribuem com essa vulnerabilidade da comunidade indígena, então por isso a gente vai começar entendendo quais são esses fatores. Em primeiro lugar, trata-se da localização das aldeias. Geralmente, essas aldeias se encontram afastadas das grandes cidades em lugares de difícil acesso, como por exemplo, a floresta amazônica. Consequentemente, muitas estão longe de hospitais e de serviços que atendam a população. Alguns indígenas podem levar horas ou até dias para chegar a um serviço de saúde. E quem cuida dessas 760.350 pessoas é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI. Ela coordena o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, conhecido como CESAI-SUS. O controle é feito pelo governo federal numa área de 34 unidades administrativas chamadas de Distritos Sanitários Especiais Indígenas. A estrutura funciona principalmente com postos de saúde que buscam ficar perto onde há registro de população indígena vivendo em aldeias. O que acontece é que nem todas as aldeias têm acesso a esses postos. Dados do governo indicam que existam aproximadamente 1.199 postos básicos de saúde indígena para cada 6.238 aldeias. Mesmo que várias unidades atendam mais de uma aldeia, essa proporção nos dá uma ideia de como ainda falta área para ser coberta. Já os indígenas que não vivem em aldeias são atendidos pelo próprio SUS. O SACI-SUS, além de sofrer com sucateamento em decorrência da falta de verbas, foi pensado para atender às necessidades básicas de saúde da população indígena. Há muita dificuldade para que seus usuários encontrem serviços de média a alta complexidade, como as UTIs. Isso significa que o SASI não está preparado para lidar com grande volume de casos que pode ocorrer a partir de uma propagação ainda maior da pandemia no meio indígena. E grande parte da população indígena está no grupo de risco. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, há uma grande predominância de desnutrição e anemia em crianças indígenas. Já nos mais velhos, temos uma grande predominância de malária, hepatite B e tuberculose, além do desenvolvimento de hipertensão e de diabetes, o que deixa essa população ainda mais vulnerável à Covid-19. E você se lembra que os idosos são um dos grupos mais propensos a morrer com a doença, certo? Para uma comunidade indígena, perder alguém mais velho tem um grande impacto em sua organização social e também em sua própria existência. Isso porque boa parte das nações indígenas brasileiras não deixam registros escritos. Cabe aos anciões transmitir aos mais jovens conhecimentos de sua cultura, como tradições, rituais xamânicos e conhecimentos de sobrevivência na floresta, como coisas sobre a fauna, a flora, os caminhos da mata e sobre ervas medicinais, por exemplo. Além disso, a administração e organização das aldeias muitas vezes é feita pelos anciões. Perdê-los significa tanto um caos nas aldeias em um momento de crise, como também um risco à perpetuação de sua história e cultura. Ainda existem problemas específicos de prevenção ao coronavírus que estão relacionados à higiene e aos costumes. Para a população das cidades, é muito mais fácil manter alguns cuidados, como, por exemplo, lavar as mãos, usar álcool em gel. Para os indígenas, essa é uma grande questão. Para muitos deles, é difícil conseguir água limpa. De acordo com dados da Fundação Nacional de Saúde, em 2009, 63% da população indígena tinha acesso à água limpa e 35,4% das aldeias tinha acesso à água tratada. Quem dirá álcool em gel? E ainda tem a questão cultural. Para a população indígena, é muito comum viver em comunidade, dividir utensílios, dormir em ambientes não tão muito bem ventilados, com uma grande quantidade de pessoas.
esses fatores acabam facilitando a propagação do vírus nesse meio. Mas você deve estar pensando, se as aldeias vivem isoladas, é difícil eles terem contatos com o vírus, certo? Bem, na verdade não é assim. Muitas aldeias até buscam viver isoladas, porém muitas delas são invadidas por garimpeiros, grileiros, madeireiros e missionários. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, no período de janeiro a setembro de 2019 foram registradas 160 invasões em territórios indígenas. Além de que, muitas dessas cidades mantêm contato com os grandes centros urbanos próximos a elas, frequentando comércios, sistemas bancários, por exemplo. Inclusive, no dia 9 de abril, a FUNAI, que é quem cuida dos povos indígenas, publicou informações sobre como deveria ser feito o saque do auxílio emergencial a essa comunidade. O importante, segundo esse órgão, é atentar-se às datas para não sair da aldeia sem necessidade. Por fim, é importante destacar, já que estamos falando da FUNAI, que a organização recebeu R$10.800.000 para investir em proteção aos indígenas durante a pandemia. Mas, até o dia 13 de abril, segundo o levantamento do jornal Estado de São Paulo, o dinheiro continua intacto. Nenhuma medida protetiva foi efetivada e o Ministério Público Federal decidiu investigar o porquê. Por isso, é importante a gente ficar bem atento a como essa história vai se desenrolar e principalmente quais serão as medidas do governo brasileiro para proteger a população indígena.